Olá, queridos alunos do 7º ano, de maneira especial, que alegria estar aqui com você. Sou a professora Elisângela. Nesta aula, vamos mencionar algumas doenças que são causadas pelos fungos. Eu sei que você já conhece algumas doenças. Falaremos aqui de outras doenças que também são causadas pelos fungos. Como que você tá? Tá tudo bem aí? Que maravilha! E o ambiente que você está? Está favorável, confortável? Então, bora lá para a nossa aula? Temos um objetivo nesta aula, que é reconhecer a função dos fungos no meio ambiente. Então, já tem essa imagem aqui, né? Mostrando eles aqui para nós no ecossistema. E a gente vai reconhecer, então, a função deles neste meio. Trago aqui essa imagem para observarmos e quero fazer uma pergunta para você. Observando essa imagem aqui. Os fungos podem ser encontrados em todos os ambientes ou será que eles têm alguma preferência? O que você acha? Conta aí para a professora. Será que todos os ambientes eles podem ser encontrados? Tem preferência? O que você acha? Eu vou dar um tempinho para você pensar, pode até trocar algumas ideias aí com os colegas da turma e eu já retorno e te encontro aqui. Até daqui a pouco. E aí, minha gente, voltei. E o que você acha? Você pensou aí? Chegou a conversar com os colegas da turma? Mandou mensagem para a professora? Ah, ela participou também. Que legal! E aí, os fungos podem ser encontrados em todos os ambientes ou será que eles têm alguma preferência? Qual que é a conclusão que vocês chegaram? Tenho certeza que vocês chegaram à seguinte conclusão. Eles podem ser encontrados em todos os ambientes terrestres, né? Úmidos e úmidos, já vamos parar aí, úmidos, terrestres e úmidos. Sim, o ambiente preferido dele é a umidade, aquele ambiente bastante sombreado, úmido e também um pouco quente. Ele gosta desse ambiente que esteja ali um pouco mais quente, ok? Vamos ler uma reportagem? Você topa? Você gosta de ler? Como que está aí a prática das suas leituras? Legal? Então vamos continuar, vamos ler uma reportagem aqui com a professora. Infecções por fungos oferecem risco para a agricultura e espécies ameaçadas. A fonte é o Globo Natureza. Vamos ler então? Infecções causadas por fungos estão aumentando em número e podem gerar graves prejuízos para a agricultura, além de oferecer risco para espécies já ameaçadas. A afirmação é de um estudo publicado nesta quarta-feira, dia 11, na revista científica. Então, nessa data, né, do dia 11, então foi publicada essa reportagem da revista científica Nature. Segundo os pesquisadores, as infecções por fungos já provocam a perda de 125 milhões de toneladas de 5 tipos de grãos por ano: arroz, trigo, maizena, batata e soja. Somente no caso de 3 culturas, o arroz, a maizena e o trigo, os prejuízos anuais são da ordem de 60 bilhões. Então o prejuízo aí é grande, né? Os prejuízos para as plantas e animais também são graves. De acordo com a pesquisa, os fungos foram responsáveis por 70% dos casos em que infecções provocaram a extinção de espécies. Evidências sugeriram que os casos de doenças causadas por fungos em espécies ameaçadas estão aumentando. Deixo aqui para você, né, este QR Code aqui que você pode acessar o site, né,
e então poder saber mais sobre esta reportagem. Bora então fazer uma atividade, minha gente, sobre isso que a gente já obteve conhecimento dos fungos? Por que os fungos podem ser uma ameaça à agricultura e às espécies terrestres? O que você acha? Por quê? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade, para você responder e eu já te aguardo aqui, estou te esperando aqui. Até já!
Voltei, minha gente. Bora lá então conferir essa atividade. Por que os fungos podem ser uma ameaça à agricultura e às espécies silvestres? Por que será? Vamos então aqui observar. Vamos aqui responder essa questão. Porque podem causar o quê? Doenças que se espalham com muita facilidade por meio dos esporos, né? Isso está lá na reportagem, o trechinho da reportagem que fala lá. 70% dos casos em que infecções provocaram a extinção de espécies, né? Evidências sugeriram que os casos de doenças causadas por fungos em espécies ameaçadas estão aumentando cada vez mais. Minha gente, vamos falar agora de toxicidade. O que é? Uma substância que é produzida por alguns fungos, como esses aqui, ó, que a gente está vendo aqui nessas imagens. Então, esses fungos têm a capacidade de produzir substâncias tóxicas que prejudicam o ambiente, consequentemente, prejudicando as espécies que ali vivem, né? A gente sabe que os ecossistemas naturais são habitats de tantas e tantas espécies, principalmente do reino vegetal, né? E sim, estes fungos liberam substâncias que podem agredir o ambiente. Além disso, também, se consumidos, né? Vamos pensar o ser humano, por exemplo. Se consumir alguns destes aqui, pode sofrer alguns problemas neurológicos por conta das toxinas, né? Neurotóxicos, alucinógenos e gastrointestinais, né? Começa ali por dores de estômago, né? Se comer ali algum desses fungos que liberam essas toxinas. Tem fungos também que são alucinógenos, que provocam ali perturbações, alterações no sistema nervoso, no sistema sensorial. Então, intoxicação alimentar, ela pode se dar também pelo consumo de alimentos estragados. Ah, comi algo estragado ali, não me fez bem. Desencadeou ali uma intoxicação alimentar. E tem muitas intoxicações alimentares que, infelizmente, elas só podem ser tratadas em ambientes hospitalares, de tão fortes, intensas que são. Elas agridem intensamente o trato digestório somente ali, né, por conta ali de soros, medicamentos que tem que ser direto na veia. Então, o tratamento é hospitalar. Então, tem que ter muito cuidado, evitar o consumo de alimentos estragados, né? Sim, embolorados, mofos, né? Alimentos com essas características de bolores e mofos não devem ser consumidos em momento algum. Como que é a nutrição? Esses organismos se nutrem? Sim, esses organismos causadores de doenças se nutrem, né? São parasitas, heterótrofos, que dependem de outros organismos para retirarem ali os nutrientes, retirarem ali a nutrição deles, né? No caso, no processo da decomposição, por exemplo, olha aqui, nós temos a imagem destes moranguinhos aqui, que estão passando pelo processo da decomposição, e quando os decompositores realizam a decomposição da matéria orgânica, eles vão ali transformando esta matéria orgânica em matéria inorgânica e eles vão retirando daqui o alimento, né, a nutrição para que eles sobrevivam. Bora lá fazer uma atividade comigo? Você topa? Mais uma atividade para nós então. Quero perguntar para você sobre as principais causas. Quais são as principais causas de intoxicação pela ingestão de cogumelos? Quais são as principais causas de intoxicação? Vou dar um tempinho para você copiar e responder e eu já volto. Estou te esperando.
Voltei, minha gente. E aí, fez essa atividade individual, isoladamente, ou você fez em grupo? Você fez em equipe? Vamos lá. Perguntando aí. Quais são as principais causas de intoxicação pela ingestão de cogumelos? Quais são as principais causas que levam à intoxicação? Olha que animação dessa criança. Foi assim com você também? Conte para mim. Correu ali pegando vários livros, ali pesquisando. Ah, mas a aula também já forneceu informações para você, né? Vamos conferir então. Ingestão acidental de cogumelos tóxicos, né? Lembra da toxicidade, as toxinas, né? Substâncias venenosas que são liberadas ali por alguns fungos que nós mencionamos anteriormente. O ideal é só consumir cogumelos comprados, né? Como o champignon, por exemplo. Conhece o champignon? É um tipo de cogumelo que é comestível, que deve sim ser usado ali no preparo de alguns pratos, tá? Então, estes aqui, eles não fazem mal para a saúde, tá? De jeito nenhum, podem ser consumidos. Mas, nós não podemos esquecer de uma coisa. Existem aqueles cogumelos, nós falamos de cogumelos que transmitem várias doenças, que causam várias doenças, vários fungos, perdão. Mas existem também aqueles fungos, né, que são os cogumelos, que eles são venenosos, que liberam as toxinas, são os cogumelos tóxicos que fazem mal para a saúde. Vamos então falar agora um pouquinho mais sobre decomposição? Se recorda desse processo natural que ocorre dentro da cadeia alimentar? Lá no finalzinho, se no começo nós temos os organismos autotróficos que produzem o próprio alimento, nós temos lá no final os organismos decompositores, fungos e bactérias, isso mesmo, não são somente os fungos, mas juntamente com as bactérias, eles realizam essa transformação da matéria orgânica. A decomposição nada mais é que isso aqui. Venha conferir comigo, ó. Tem algumas imagens aqui mostrando para nós a decomposição, que trata-se da degradação, né, da matéria orgânica em minerais. Gente, quando a decomposição ocorre, olha para ver que interessante, quando a decomposição ocorre, minerais estão sendo devolvidos para o ambiente e, consequentemente, serão utilizados ali novamente para o ciclo ali da cadeia alimentar, sendo utilizado ali pelas plantas, né? A gente observa aqui essa laranja que está em decomposição. Olha aqui, um pão bolorento, como diz minha mãe, pão bolorento. Então, esse pão aqui que está rico em bolores. Professor, o que é essa cor? Parece que meio esverdeada, que geralmente a gente nota, a gente percebe num alimento que está sendo ali, né, que está mofando, que está embolorando. Aquela partezinha esverdeada que a gente vê ali é chamado de hifas, que é uma estrutura que está presente ali nos fungos. Exatamente, então é uma estrutura ali dos fungos, já constatando ali para nós que são eles que estão realizando esse processo, que estão embolorando os alimentos, que estão decompondo, né? Fazendo a decomposição ali nos ecossistemas naturais. A decomposição é importante? Claro que sim. Além de estar transformando essa matéria orgânica, transformando ela em inorgânica, devolvendo ali os minerais para o solo, para o ambiente, também nesse processo da decomposição ocorre a liberação do nitrogênio, que é indispensável ali para muitas plantas, tá? Existe essa participação também dos fungos ali, da decomposição, que vai liberando então o nitrogênio no processo da decomposição. O que é? Ela é fundamental. A gente vê aqui algumas frutas, né, alguns frutos que infelizmente vão se decompondo. Olha aqui, essa maçã que está bonitinha, a gente já começa a observar aqui os primeiros sinais da decomposição. Aqui ela já fica toda tomada pela ação dos fungos, dos decompositores. E aqui, portanto, já quase que uma matéria inorgânica que vai sendo então devolvida para o solo. Então é fundamental para que alguns nutrientes retornem para o ambiente, ok, minha gente? Os minerais, né, que vão retornando ali sendo utilizados. Todos os compostos que são capazes de sofrer decomposição, que passam pelo processo da decomposição, da transformação da matéria orgânica, recebe o nome de
biodegradáveis. Já aqueles que não sofrem este processo são chamados de não biodegradáveis. Então, alguns alimentos aqui que passam por este processo, podem passar por esse processo da decomposição. Inclusive, animais também, tá? Animais, quando morrem, né, passa ali também pelo processo da decomposição que é realizado por fungos e bactérias. Minha gente, o que vimos nesta aula? A importância dos fungos no meio ambiente como decompositores de matéria orgânica. Falamos bastante, né? Falamos bastante da decomposição, a importância destes organismos, então, no ambiente realizando a decomposição. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham feito muitas anotações, eu espero mais ainda que você fique muito bem. Saúde para você e para a tua família. Até a próxima. Tchau, tchau.